Fala pessoal, mais um Café da Tarde com TF no ar, nosso segundo conteúdo. Nesta segunda-feira vamos falar sobre o nosso Botafogo de Futebol Regatas, trazer muitas informações a respeito do clube do nosso coração. A primeira informação é de que o jogo entre Botafogo e Vasco, aliás, Vasco e Botafogo, porque é mando de campo da equipe da Colina, será em Brasília. Será o primeiro jogo do Botafogo após o Super Mundial. A partida deve acontecer entre as datas do dia 12 a 14 de julho. Esse jogo será válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro e muito provavelmente o 12º jogo do Glorioso, já que o confronto contra o Mirassol, ele muito provavelmente será adiado pelo início do Mundial, e o Botafogo vai jogar na capital federal contra o Vasco da Gama. O Vasco tem vendido alguns mandos de campo, se eu não me engano, a partida deles contra o Palmeiras também acontecerá lá na capital do Brasil, e o Botafogo, por ser visitante, deve ter que aceitar esse pedido do Vasco da Gama, essa solicitação. É uma viagem a mais que o Botafogo fará depois do Super Mundial e vamos ver como que será ali a presença de público, se nós teremos um estádio 50-50 ou se nós teremos 90-10 para a torcida do Vasco. A torcida deles é grande em Brasília, assim como a nossa também, e vamos ver como que será a divisão do estádio Mané Garrincha. Mas esse jogo vai acontecer apenas em julho. Porém, um clássico que poderia ser no Rio de Janeiro, não será no Rio, será em Brasília. Informação do site GE, esta venda do mando de campo da equipe da Cruz de Malta para enfrentar o nosso Glorioso. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos WhatsApp, o canal do TF feito para todo torcedor que ama a estrela solitária de General Severiano. E se você quiser antecipar o seu fundo de garantia, procure a Mais Ágil. A Mais Ágil é especializada na antecipação do FGTS. Vou deixar o link aqui embaixo no nosso primeiro comentário e também na nossa descrição para vocês fazerem um contato com a equipe da Mais Ágil e entenderem ali como que funcionam todas as questões em relação à antecipação do FGTS. Se for válido para você, para ganhar um pouquinho a mais, procure a equipe da Mais Ágil. Link no primeiro comentário, também na nossa descrição, tire as dúvidas e, claro, só vai fechar qualquer negócio se todas as informações forem passadas da melhor maneira para você. Edinaldo Rodrigues foi eleito presidente da CBF. Ele foi reeleito, no caso, na eleição que aconteceu nesta manhã. Por unanimidade, para o mandato de mais 4 anos, entre 26 e 30, ele seguirá à frente da CBF. Ele recebeu todos os votos das 27 federações e de todos os clubes, tanto da Série A quanto da Série B. Foram 141 votos para o novo presidente, o novo antigo presidente da CBF. O Botafogo apoiou, até mesmo através de uma declaração do John Textor, esta reeleição do Edinaldo Rodrigues. Não tinha como também, analisando todo o contexto, imaginem só o Textor levantando a mão: olha, sou contra o Edinaldo. Imaginem o que poderia acontecer contra o Botafogo em relação ao futebol brasileiro. Espero mesmo que o Edinaldo faça um mandato diferente. Da mesma maneira que eu estou aqui para criticar, eu também estarei aqui para elogiar, caso o presidente da CBF faça um mandato de excelência. Duvidar eu duvido? Duvido. Acreditar eu acredito? Não acredito. Acho que ele pode fazer algo de bom para o futebol brasileiro? Não. Mas eu tô aqui torcendo. Não serei aquele cara que vai ficar aqui criticando por criticar. Irei torcer. Se ele fizer um mandato interessante, se o futebol brasileiro evoluir em relação a calendário, a respeito de você melhorar todas as competições, serei um dos primeiros aqui a parabenizar o Edinaldo. Mas eu não acredito. A seleção brasileira segue uma bagunça, o calendário do futebol brasileiro segue uma bagunça, e assim vai, né? A gente vai terminar a temporada nesse ano quase no final do ano, praticamente. Teremos ali o brasileiro terminando no dia 21 de dezembro, com o Natal já chegando. Ano que vem, ano de Copa do Mundo, imaginem a bagunça que também será o calendário do futebol brasileiro. E olha, não vejo algo positivo nessa eleição do Edinaldo, mas o futebol brasileiro tem, novamente, esse cidadão como seu presidente por mais 4 anos. Você que dê certo. Comentem aqui o que vocês acharam desta reeleição do Edinaldo. E por falar em situações vergonhosas, a Conmebol, pelo jogo entre Botafogo e Racing, multou o Botafogo em R$742 mil. O maior prejuízo causado pelo Botafogo, né, segundo a Confederação, é a infração do artigo 132, literal C, que trata de responsabilidade em atraso no início ou reinício do jogo. A multa de 50 mil vai para Marcelo Grimaldi, preparador
de goleiros que assinou a súmula como treinador e 20 mil para o clube, totalizando 70 mil reais. Só para vocês terem uma ideia, no caso do Luiz, que foi vítima de racismo, a Conmebol cobrou 50 mil dólares, aproximadamente 300 mil reais. Aí você vê como que essa confederação, como que a Conmebol trata casos de Marcelo Grimaldi ter assinado a súmula como treinador, que é algo ali bobo, né, no contexto, e você tem um caso de racismo, que é uma das coisas mais nojentas, talvez a mais nojenta que hoje exista no futebol sul-americano, e dá uma multinha de 50 mil. E depois o presidente da Conmebol faz aquela outra declaração vergonhosa. A gente vê como que acontecem as coisas, aí você tem vários pormenores também, que o Botafogo foi multado. Cara, é bizarro. É bizarro, é constrangedor o que a Conmebol ela tenta fazer, tenta ser a UEFA, né? Mas não entrega um produto de UEFA. Quase 800 mil reais de multa e um caso de racismo com 300 era para ser o contrário, né? Mas essa é a Conmebol, a confederação que a gente tem que jogar. O Tairo Arruda concedeu uma entrevista ao GE falando sobre as mudanças que ele quer fazer no Botafogo. A construção do segundo estádio para pelo menos 25 mil pessoas e as ampliações lá no Espaço Lunier. Abro aspas para o Tairo Arruda. A gente não vai abandonar nunca o projeto esportivo. Esse é o nosso carro-chefe. O Botafogo sempre vai buscar ser competitivo e vencer todas as competições que disputar. Esse é o nosso foco, mas esse é o ano que a gente quer começar a desenvolver as infraestruturas do clube que estão bem defasadas. É claro que as obras do CT e a obra do Estádio 2 são de longo prazo, que demoram de 1, 2 ou 3 anos. Primeiro ponto, sobre as estruturas estarem defasadas, cara, isso não é culpa da SAF. Deixando bem claro, o Botafogo ele ficou parado no tempo e entrou nos anos 2000 em 2022. Fato. E agora a gente tem que começar a melhorar aquilo que estava totalmente atrasado. O Botafogo não tinha um CT até 2022. Apesar dos irmãos Moreira Salles terem comprado o Espaço Lunier em 2017, estava abandonado. E agora que o Botafogo começa a trabalhar e melhorar aquela estrutura. Hoje o Botafogo tem uma estrutura ok, ainda muito abaixo do que um time que vai brigar por tudo pode ter. A base é o principal caso. Aí o Tário seguiu falando: queremos destravar esse ano as questões de licenças ambientais, de prefeitura e as questões financeiras. Já temos o financiamento para começar a fazer as obras e começar de fato as construções para vermos daqui a alguns anos o Botafogo na elite, também em termos de infraestrutura. Esse é o nosso objetivo atual. O Estádio 2, para quem não sabe, é uma alternativa para quando nós tivermos shows no Estádio Newton Santos e o Botafogo puder jogar, né? Colocar a base para jogar também. E é isso, cara. Um estádio de 25 mil pessoas, por exemplo, para a época do Campeonato Carioca, tá ótimo. Porque você vê o Botafogo tendo prejuízos quando joga no Estádio Newton Santos, igual foi o amistoso de sábado. Se você tivesse um estádio menor, você poderia ter colocado o amistoso de sábado no estádio menor também, porque toda vez que você abre o Estádio Newton Santos, se você não tem um determinado número de torcedores, você tem prejuízo. E com estádio menor, você pode colocar a base, futebol feminino. O Barcelona tem o estádio 2, né? O Real Madrid tem o estádio 2. É importante também que a gente consiga ganhar dinheiro com o estádio Newton Santos, com os aluguéis, e isso não atrapalhe a parte esportiva do Botafogo, que a melhoria da nossa estrutura comece e daqui a 3 anos, como o Tário falou, o Botafogo esteja em um degrau muito melhor em relação ao futebol brasileiro. Gente, beijos, fiquem com Deus, tamo juntos, o canal do TE é feito para todo torcedor que ama a Estrela Solitária. Volto ali por volta das 8 com o nosso Noite Alvinegra de hoje. Valeu, fui, tamo juntos, fogo neles.